Abre comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente vai ver Jesus aplicando hermenêutica. Jesus fazendo hermenêutica, fazendo interpretação e aplicação. Olha só, Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 5, versículo 21. Olha só o que Jesus fala aqui no Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Então, da onde que Jesus está tirando isso aqui? Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que é os 10 mandamentos. Então, se você for lá em Êxodo 20, 13, você vai ter toda a lista dos 10 mandamentos, e aí o 6º mandamento é não matarás. Então, se eu for lá ler o mandamento, eu vou fazer a interpretação disso, que ela é uma interpretação literal. Eu não posso tirar a vida de outra pessoa. Mas olha só o que Jesus faz. Ele vai além da interpretação literal e ele procura fazer a aplicação dessa passagem. Olha o que ele diz. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou racá, que é a expressão que Jesus usou ali, que era um xingamento em hebraico, estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele leu lá, não matarás, que literalmente é não tire a vida física da pessoa. Isso é o significado literal do que está escrito lá. Só que a aplicação disso é mais ampla. Porque quando Deus ele traz o mandamento não matarás, o princípio que está por trás do mandamento não matarás é a dignidade humana. Como é que eu sei isso? Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Gênesis 9, versículo 6. Olha só o que Deus falou para Noé aqui, quando Deus fala sobre não matar. Ele diz assim, ó: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o que está dizendo para nós aqui? Que a questão de não matar, ela está implicada ou ela está escrita porque Deus valoriza o ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. E aquilo que foi criado à imagem de Deus é sagrado. E em coisas sagradas, nós não mexemos, nós não tocamos, nós não ferimos. Coisas sagradas nós amamos, nós ficamos junto com aquilo, nós reverenciamos, nós servimos. Então, o que está por trás do mandamento literal não matarás é: o ser humano é sagrado, porque foi criado à imagem de Deus.
ele tem uma dignidade intrínseca, isso tem que ser respeitado. Então, isso tudo aqui, põe uma outra cor aqui para vocês pegarem, ó, tudo isso aqui é o princípio que está por trás do mandamento não matarás. Então, o que acontece? Não é só não tirar a vida física que faz com que eu consiga cumprir o princípio que está todo aqui. Na verdade, além de não tirar a vida física, existem outras formas que eu posso ferir o princípio da dignidade humana. E aí Jesus começa a colocar ali, ó, se você se irar sem motivo, você ficar xingando, ficar irritado, ficar brigando, ficar humilhando, ficar espizinhando, né? Se você xingar, porque você está diminuindo a pessoa, você está humilhando ela, tirando a dignidade dela, fazendo com que ela se sinta infeliz, fazendo com que ela tenha a percepção inferior da vida. Todas essas coisas aqui, elas também ferem a dignidade humana, quebram a imagem de Deus do ser humano que é sagrado. Então, o que a gente vai ter a partir dessa questão, ou desse negócio que Jesus está mostrando para nós aqui? A interpretação do texto literal, do versículo literal, não matarás, ela tem uma aplicação muito mais ampla por causa do princípio que está por trás dela. Deu para entender isso aqui? Olha só um outro exemplo. Ó. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus ele vai falar aqui, ó. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. 7º mandamento, lá dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Tá? Então você vai ter lá, de novo, aqui um mandamento. Não adulterarás. Literalmente, adultério é o cara ou a moça são casados e aí eles vão ter uma relação sexual com outra pessoa fora do casamento. Isso é adultério literalmente, tá? Então, relação sexual fora do casamento para casados. Aí Jesus ele fala assim, ó: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Né? Então Jesus está falando o quê? O que é o princípio? Tem que arrancar aí, né, Aline? O que é o princípio que está... Eu vi o gesto aí. O que é o princípio que está por trás disso aqui? Então eu tenho aqui, não ter sexo com outra pessoa que não o cônjuge. Isso aqui é o significado literal. Agora, quando eu venho para o princípio que está a dignidade humana na questão sexual, então isso inclui não olhar pornografia, que é o que Jesus ele está falando aqui. Se o seu olho está te fazendo pecar, você tem que arrancar fora. Você não ficar olhando outras mulheres ou outros homens nus e tendo fantasias na sua cabeça com ele. Aí Jesus avança aqui, ó, versículo 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, que é não
masturbe. Não provoque prazer sexual em si, sozinho, sendo casado, com um pensamento em outra pessoa. Né? Aí Jesus continua, ó. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele cair de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então Jesus ele falou o quê? Não legalize o adultério. Porque o que era o divórcio e o novo casamento? É você falar assim, eu tenho uma esposa ou um marido e eu quero ter sexo com outra pessoa que não é o meu marido e a minha esposa. Então, eu posso fazer isso de forma errada, escondida, ou eu posso cancelar o meu casamento para então ir atrás de outra pessoa para poder ter sexo com ela. E aí o que Jesus está falando? Não legalize o adultério. Então, olha só o que Jesus está fazendo aqui. Ele está pegando uma passagem específica, uma lei específica, que literalmente ela significa só isso aqui. Esse é o significado literal. E aí Jesus está fazendo aplicações, porque Jesus encontrou qual que é o princípio que está por trás desse mandamento literal. Então, gente, isso é hermenêutica. Né? É o que Jesus está nos ensinando e nos mostrando hermenêutica na prática. Você lê o texto bíblico, você interpreta o que o texto bíblico quer dizer, você pega o princípio que está por trás daquilo ali e você aplica aquele princípio para a realidade que Deus queria que tivesse em todos os tempos, em todos os momentos, ou no momento específico, ou na situação específica que você está vivendo. Deu para entender isso aqui? Deu para pegar bem essa ideia? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.